Carolina Monte Rosa, ela, atriz, diretora. O que que é? Tipo, tá sendo vendo? Então, Tá Tudo Bem, ele é um curta-metragem de 27 minutos, né, rodado aqui em Brasília, e ele fala desse mundo que a gente vive, né, ele é um filme que aborda a questão do medo e, consequentemente, da violência, assim, dessa necessidade da gente de exercer o poder sobre o outro como forma de segurança. Então, enfim, algo que, né, basta um comentário, às vezes, um pensamento, assim, para você perpetuar esse ciclo. Mas na história do filme, trabalhando com personagens, pessoas reais, né, moradores de rua, eu acho que a gente traz o foco para como isso acontece de forma até natural ou mais fácil com pessoas em condições de vulnerabilidade. Então, assim, pessoas marginalizadas, né? Porque isso, né? A gente contrasta duas classes sociais muito típicas do Brasil. E aí tem outras narrativas também, né? Tem a questão da maternidade, a questão desse feminino que acalenta, e não deixa de ser um retrato da pandemia. O filme se passa na pandemia. Como é que foi a inspiração pra chegar assim? A inspiração foi essa família de moradores, que o filme é muito pessoal, né? Então, eu passei por uma experiência muito semelhante no momento que eu estava imbuída mesmo, assim, de um sentimento de reflexão e, cara, de perplexidade com tudo que estava acontecendo no mundo, né? Isolada em casa, com filha. Então, assim, o filme traz muito do que foi essa minha realidade ali, mas ele acho que ganhou talvez uma cara mais artística, assim, uma construção um pouco mais de, isso aqui pode talvez virar uma coisa, com a inspiração numa música da banda Tool, uma música chamada Ainema, que traz essa coisa da natureza mesmo, da mãe, assim, desce esse pessoal água abaixo, entendeu? Tô cansada dessa aberração, desse circo de aberração. Então foi uma coisa que foi juntando para mim um quebra-cabeça, né, das imagens que eu estava vendo, do que eu estava sentindo, refletindo, com essa necessidade de, cara, de expurgar uma raiva, essa violência mesmo, né, que tá aí tão perto da gente. O slogan do filme, assim, virou, parece distante, mas pode estar acontecendo no jardim da sua casa. Isso vai desde belo, né, cenas lindas e coisas maravilhosas pra gente se inspirar, até o horror. Como é que foi trabalhar com pessoas que estão assim, como... Foi uma escola para mim, literalmente, porque todo o processo, né, eu nunca havia escrito um roteiro, eu nunca havia dirigido, e aí entrar em contato com essa família foi para mim eu não sei nem te dizer, assim, eles se tornaram pessoas que fazem parte da minha vida hoje, né? A Simone ficou grávida junto comigo depois disso. A Simone é a mãe que faz a mãe da família no filme, né? E é muito louco quando você não tá trabalhando com atores. Na verdade, eu não trabalhei com atores esse filme. Foi todo mundo, pessoas reais ali do dia a dia, até porque a gente estava na condição de pandemia, né? Não era tão simples assim, convidar as pessoas, ensaiar. O meu marido, que faz meu marido, não aparece no vídeo, porque eu não podia chamar um ator para estar lá em casa comigo sem máscara. Era bem o ápice da pandemia. Então a gente foi lidando com tudo isso. E existe uma urgência quando você trabalha com a pessoa que não é ator, né? Um dos personagens também me deu 10 minutos para fazer uma gravação com ele. Falou: Ó, tô entrando aqui na consulta. 10 minutos, vamos chamar. Então, assim, se vira e grava. Esse pessoal, a família de moradores de rua também, que teve toda uma complexidade para conseguir juntá-los ali naquele dia, com a carroça. Foram alguns dias que a gente marcou e eles não apareceram. Enfim, tem toda uma história por trás. Mas a luz está caindo, a gente tem que fazer um fogo, tem um monte de gente envolvida e você se vira. Então, eu acho que ele dá muito com essa urgência do acontecimento, mas com a verdade que eles trazem também, né? Tá muito presente. E trocando ali, é bem o improviso, é bem a verdade do momento e daquela relação que está se estabelecendo, sabe? E como é que foi o negócio na pandemia? Quais que eram os
Putz, os desafios eram todos, né? O primeiro dia de gravação, eu descobri que eu tava com Covid. E aí tivemos que cancelar uma gravação que já tinha sido cancelada por vários outros motivos, e a gente teve que cancelar mais uma vez. E aí, depois de 15 dias, o meu sócio, parceiro, enfim, que ajudou com a fotografia, a edição e que fez câmera, tudo, teve uma viagem pelo Brasil para fazer um documentário sobre a Covid também. Então, assim, a coisa foi se postergando porque existiam coisas muito urgentes ali, né? E aí, fora isso, todos os protocolos de segurança, né? Acho que medo mesmo de pegar Covid e não poder chamar outros atores. Então, assim, a própria construção do texto, ele teve que lidar com isso. Tem um ator que ele simplesmente não aparece, é só a voz dele, que foi feita a posteriori, né? Justamente, porque não dava pra chamar um ator pra estar ali com as minhas filhas, interagindo e tal. Tinha uma obra gigantesca acontecendo lá no meu prédio, com muito barulho, que atrapalhava sempre tudo, né? Não teve maquiagem, não teve figurinista, não teve nada disso também. A equipe foi realmente muito reduzida, sabe? Eram 4 pessoas. Comigo, 4. Eu e mais 3. Como é que é? Tava dizendo aqui que tinha muita comunicação. Tinha muito acúmulo de função. Muito, muito, muito. Assim, de ter horas que eu tava assim, cara, o que eu tô fazendo agora mesmo? Porque, enfim, tinha talvez uma inexperiência também, mas esse acúmulo, né, que enlouquece, a cabeça fica mil. Mas eu confesso que essa coisa mais minimalista e mais íntima, eu gosto. Eu gosto porque, mais uma vez, eu não tenho essa experiência de contrastar com o que seria, né, uma equipe grande, mas talvez porque a gente era um grupo de pessoas muito já se conhecia e tinha um afeto, né? A coisa flui de uma forma tão orgânica. Foi uma experiência muito legal. Como é que você escolheu a equipe? Então, o Kleber, ele já havia me dirigido um curta chamado Me Deixe Não Ser, que até entrou também no Festival de Brasília, alguns anos atrás. E depois disso a gente veio fazendo algumas coisas aqui e ali, enfim, eu sou muito fã do trabalho dele. E quando pensei em gravar, esse filme aconteceu, ia fazer com a minha câmera, uma coisa mais documental, assim, porque eu já estava filmando muita coisa na pandemia, assim, a minha câmera virou a minha quase melhor amiga, assim, eu fazia tudo filmado. Eu não sei explicar por quê, mas foi a minha forma de estar lidando com aquele momento que para mim bateu muito forte. E aí eu falei, Kleber, olha só, eu tô com uma situação aqui, mas eu não consigo fazer tudo, né? Filmar, ir lá conversar, fazer microfone, luz, à noite, eu preciso de um apoio. Será que você podia vir aqui só me ajudar um dia? E aí ele me pediu para contar mais ou menos o que estava acontecendo, qual era a história. Eu contei, ele falou, poxa, Carol, legal, mas me manda o roteiro. Eu falei, mas é que eu não tenho um roteiro ainda escrito, tá assim, muito na minha cabeça e tal, mas é mais ou menos isso. Falei para ele, falei, vou pôr no papel. E aí nisso, por ser tão urgente, aquela família estava ali, eu não sabia até quando eles iriam ficar ali, e eu queria muito chegar até eles, mas eu não sabia como fazer isso, né? Tinha criança envolvida, enfim, eu não sabia como é que eu ia ser recebida, se eu iria ofendê-los de alguma forma, enfim. Então, foi a forma que eu cheguei junto com o Kleber. Cheguei não, né? Liguei e tal, marquei. Eles não apareceram na primeira vez. E aí eu liguei pra Simone, falei, e aí, Simone, o que aconteceu? Ela, não vou colocar meus filhos, assim, em risco, de repente você é da assistência social, sabe, assim? E aí foi um longo processo até a gente se conhecer e criar confiança, né? E aí nisso o filme foi surgindo mesmo, assim, eu fiz curso de roteiro nesse meio tempo e fui desenvolvendo e melhorando, né, tudo. O arco do personagem, a coisa toda. E até agora, pouco tempo atrás, antes do filme ser exibido no festival, fiz uma mudança de roteiro também, muito importante. Então, assim, a gente estava assim com o DCP, porque até os últimos minutos do segundo tempo tava ali, fazendo corte no filme. 2 anos. Tem 2 anos, que a gente está nesse processo de montagem, de som. Até porque o que acontece? É um filme feito com recursos próprios, né? Então, quando é assim, você não tem como exigir de ninguém rapidez também, né? E prazo, esse tipo de coisa. Então, foi uma coisa feita com calma, com profissionais muito talentosos, mais amigos, que estavam também ajudando, né? Acreditando no projeto e tudo. Então, assim, ele demorou. Mas eu acho que é isso. Pelo que eu entendi,
o projeto tem o seu tempo, assim, de germinar, sabe, também. Ele tinha que passar por mais algumas mudanças, e isso depende do nosso amadurecimento, entendimento da história. Acho que às vezes você tem que se afastar um pouco para conseguir enxergar algumas coisas, né? Enfim. O que você diria para uma pessoa que está na mesma condição de você, reduzida, sem recurso, como fazer um filme nessas condições? Cara, coragem, viu? Coragem, fé. Fé, assim, vai preparado, porque cinema é uma delícia, mas é muito trampo, cara. É muito trampo, e por ser um trabalho que exige tanta dedicação de tempo, é uma coisa cara, né? Mas assim, acho que também tem projetos e projetos. Tem projetos mais curtos, mais simplificados, né? Que é uma ideia maravilhosa que você tem, e não exige tanta coisa, e você grava num lugar só, e com uma equipe também reduzida. Eu acho que... Ai, cara, pois é, por exemplo... Deixa eu pensar, porque quando eu penso em fazer meu próximo, me dá um certo... Preciso de um tempo, assim, para digerir tudo que aconteceu, mas não consigo viver sem. Então é meio que... É isso, cara, vai em frente, tenta pegar apoio com as leis de incentivo, arrumar uma equipe que goste de trabalhar com você, que queira crescer juntos. Eu acredito muito nessa coisa da equipe. Você vai construindo um portfólio juntos, né? Daqui a pouco vocês conseguem realmente, enfim, viver disso. E não desanima não, não desanima não, porque é um caminho longo, mas eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena, é muito gratificante você ver um filme numa sala de cinema e ter um feedback das pessoas, gente que se emociona com a história, sabe? Eu acho que de tudo, quem mais se beneficiou dessa experiência fui eu, porque eu aprendi demais, como pessoa mesmo, sabe? E, e é isso, eu acho que eu realmente não consigo mais não fazer isso. Não sei como é que vai ser o próximo, mas eu quero mais. O que tem no próximo? Eu tenho umas ideias para colocar em texto de 2 longas. Um já tem um argumento e tal, mas ainda falta um chão. Mas agora o meu próximo passo vai ser procurar laboratórios de roteiro para desenvolver melhor essas ideias. Eu sei que vão ser coisas demoradas, né? Eu tô aqui em Brasília, e estar em Brasília tem um aspecto que eu acho que é muito bacana, porque talvez não tenha tanta distração e você consegue focar. Essa é a sensação que eu tenho, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo é mais difícil, né? Como atriz é muito mais difícil. Daí também a vontade de fazer meus próprios projetos, para ter os projetos que eu possa atuar, né? E... Mas é isso, eu acho que desse lugar de vazio, às vezes saem coisas incríveis. E muito próprias aqui da nossa região e de Brasília, do brasiliense. Tem pouca distração ou não é muito divulgado para ser feito? Não, eu acho que... Eu posso estar falando do meu ponto de vista, de repente... Enfim, não sei se é isso, mas a sensação que eu tenho quando estive passando um tempo maior no Rio ou em São Paulo é que tem muita coisa acontecendo. E isso é legal, porque às vezes você entra num projeto aqui, entra num processo... As coisas estão acontecendo, já existe uma indústria, né? A bola tá rolando e você vai entrando ali e tal. Aqui, por não ter essa coisa tão, assim, não tem teste todo dia, nem toda semana, e às vezes nem todo mês. Então, assim, você tem que buscar isso dentro de você. É diferente. Exige de você, acho que, um motor maior para você... Mas, por outro lado, tudo tem dois lados, né? Exige um motor maior, mas, por exemplo, às vezes quando você tá naquela confusão desses outros mercados, né, dessas outras capitais, desses centros, você acaba sendo só uma peça da engrenagem. Aqui, você acaba, acho que, tendo uma coisa mais autoral, porque você precisa disso para você acontecer mesmo, né, para você trabalhar. Não ficar só esperando que alguém te chame para contar uma história. É isso, eu acho que talvez, ter menos distração te permite olhar mais para dentro de si, olhar mais ao redor e se tornar mais o autor das histórias que você quer contar, sabe? De uma forma ou de outra, acho. Então dá para fazer cinema no Brasil? Dá, claro, tipo, é só você olhar, né? Assim, tem muito filme bom saindo aqui de Brasília. O Festival de Cinema mostrou isso. Filme curta, longa, diretores já que estão aí consagrados no Brasil, ganhando prêmio fora também. Então, assim, que tem muita qualidade aqui, história para contar tem.
muito para crescer. E é isso, acho que a luta agora é trabalhar para continuar trabalhando nessa regionalização, né, do investimento, do apoio aí, das leis de incentivo e de cotas dentro do streaming, para a gente estar sempre desenvolvendo essas outras regiões que não Rio e São Paulo, né, porque como é que vive se não for assim também, né, gente? É um rala. É um rala. Lei de incentivo é um rala, cara. Escrever projeto e tal. Eu já escrevi alguns e tô aí aprendendo até hoje. Como é que escreve um projeto assim? Então, eu cheguei a fazer curso sobre isso durante a pandemia. A pandemia a gente estudou muito, acho que todo mundo, né, fez muito curso. E aí um deles foi sobre leis de incentivo, como escrever esses projetos para a Ancine. Esse filme mesmo eu consegui colocar ele na Ancine, mas aí fiz um projeto de captação com as empresas, super legal, sei lá, 30 páginas, super ilustrado, completo, que visava um trabalho nas ruas, com moradores de rua, com uma assistência médica, de emprego e de moradia, e não consegui captar. Então, assim, existe uma frustração de você ter todo esse trabalho, que é muito trabalho mesmo, e não conseguir nenhum dinheiro, e ter que fazer o dinheiro com o seu próprio, né, o filme com o seu próprio capital, que é pouco. Mas é isso, como é que faz? Eu acho que é isso, são esses cursos que ensinam. Hoje em dia na internet tem bastante vídeo que explica como responder cada pergunta. Tem tudo no YouTube. Uhum, tem tudo. Eu não fiz isso do YouTube, mas eu sei que tem. Eu fiz o do Flávio Daeli, que é. Como é o nome? Arte em Curso. É. E aí, cara, assim, começar a entender de orçamento, né? Pedir ajuda para pessoas que já estão nessa área há mais tempo. E eu acho que é um processo mesmo. Já tentou financiamento coletivo? Não, mas eu não sei, eu fico meio assim, eu acho muito dinheiro para você pedir financiamento coletivo, sabe? Não sei. Você já conseguiu? É? Mas quanto você já conseguiu? Deixa eu perguntar aqui. Acho que o máximo foi 5K. Tudo bem, mas 5K, eu não sei se você consegue fazer um filme, por exemplo. Assim. Hã? Curta dá. Pois é, o meu foi bem mais não, mas foi mais que isso. Como é que foi ver ele no festival? O meu filme? Então, eu fiquei muito feliz com a exibição dele. Ele era exatamente o que eu queria. Muito feliz com o trabalho, com tudo, assim, com a fotografia, eu acho maravilhosa, o som, a gente fez um trabalho super elaborado com esse som, pendurado no Skype, 1000 sessões. O Skype, foi todo feito via Skype. Eu fui conhecer que são 3 pessoas que trabalharam no som, mas que eu permaneci mais tempo envolvido, que ele ficou mais do meio pro final, que foi o Guilherme Negrão. Fui conhecê-lo pessoalmente depois do filme, assim, depois de ter terminado de editar, quando ele foi me entregar o HD, eu falei, não acredito que você existe. Então, a atuação, assim, das pessoas, eu gosto de ter essa coisa muito realista. A minha filha é atriz e tá uma coisa, assim, criança, né? Tudo que era mais difícil a gente teve. Criança, fogo, o que era outra coisa? E ligação de telefone. Filmagem por ligação de telefone. Mas foi bem recebido, assim. Obviamente, para mim, chegaram as informações boas, né? As críticas boas. Teve gente que se emocionou e se emocionou real, assim, sabe? Acho que são vários motivos ali que dá pra pessoa encontrar ali um gancho dela de emotivo, né? Tem a questão da maternidade, tem a própria questão da pandemia, tem essa questão da injustiça social, da desigualdade racial, né? Essa pungência, assim, de tudo isso que a gente vê na mídia, que é assustador. Então foi muito legal, eu gostei. Mas, assim, também entendo que o festival tem uma veia muito política, né? Então, assim, só de ser parte dessa seleção, para mim, já diz muita coisa. Eu fiquei muito feliz. Você tinha falado mais cedo de talvez as pessoas acharem ofensivo. Como foi abordar isso no roteiro? No roteiro? Ah, é engraçado, porque o filme ele tem muito off, né? Ele é marcado, ele tem essa característica da fala da personagem, ela pensando sozinha, que é o que acontecia, né? Eu estava literalmente ali isolada dentro de casa o dia inteiro pensando. E
E tem umas coisas que são muito cruas, assim, né, de pensamento, sabe? Você pensa mesmo sem filtro. E eu busquei deixar isso lá. A minha maior preocupação no dia que a gente exibiu esse filme no festival é porque essa família não tinha visto vindo o filme. E eu tava apreensiva, né, de como isso ia bater neles. E a gente conversou muito, eu trouxe eles pro processo de produção, pro processo mesmo do filme, mas eles não tinham assistido ainda, né? E acaba que a gente se sente um pouco não, absolutamente, como é que fala? Hã? Não, quando a gente se exibe, quando a gente se mostra muito exposto, acaba que tá numa tela desse tamanho, muita gente assistindo, né? E eu, obviamente, a intenção não era colocá-los num lugar ruim, né? Pelo contrário, eles me tocaram pela parte positiva deles, foi isso que me encantou e foi isso que nos uniu, e depois o filme achou uma contextualização de tudo aquilo, né? É isso, eu acho que existe uma certa coragem nesse aspecto de colocar certas coisas no texto, que são o ponto de vista dessa personagem, né? Que é esse lugar quase inconscientemente agressivo e violento, que muitas vezes a gente nem percebe, né? Que tá tendo um olhar, um pensamento, um pequeno comentário. A pessoa fala um negócio assim, absurdo, como se fosse, me passa essa xícara, né? E é esse o mote mesmo do filme. Essa personagem que acha que eles são o problema, né? E super normal a polícia ir lá tirar isso dali. E ela entende que o buraco é bem mais embaixo, assim, que ela é tão parte de tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Quanto esses personagens malvados da mídia. Então, pra mim foi legal quando eles assistiram o filme, gostaram, e a Simone falou assim, nossa, você sofreu, hein? Eu falei, sério, é isso que você tem pra falar? Ela poxa, você realmente ficou meio mal, né? Então, acho que ela não, não sei. Hã? Não, porque aquilo mexe comigo, né? Comigo não, com a personagem, que é comigo também, mas aquela situação, a existência daquela família com 4 crianças no frio de Brasília, no inverno de Brasília, durante uma pandemia, uma situação adversa daquela, aquelas pessoas dormindo dentro de um saco de plástico, num lugar cheio de cupim. Aquilo realmente foi virando cara, um motor, uma obsessão dentro da minha cabeça. E eu fui chegando a ponto de não conseguir mais dormir, porque eu falava, gente, como é que eu posso estar aqui numa casa quentinha, gostosa, vendo essa pandemia de longe, né? E terem essas pessoas aqui no quintal da minha casa. Isso. Como é que eu nunca vi, né? Como é que isso nunca me chamou atenção antes? Eles sempre estavam ali. Quem são essas pessoas? E realmente eu fui ficando um misto de curiosidade e de incômodo pelo que eles estavam passando e ao mesmo tempo encantada com o que eu estava filmando, sabe? Pessoas lindas, assim, lindas pela liberdade, né? Cenas de família mesmo, assim, coisas que eu não estava tendo com a minha família. Aquela poder jogar bola ali, tranquilo, sabe? Como se nada tivesse acontecendo, como se só existisse o presente, se fosse só o agora mesmo. E essa também é uma narrativa do filme, né? O que acontece quando o tempo para. Uma coisa que ela se questiona. E quando o tempo para, acaba passado ou futuro, você só fica com o presente. E eu entendo que só ter o presente é você deixar de ter essa concepção de ter e ser, e aí você não existe mais comparação, competitividade, expectativa. Se você só tem o presente, você e o outro, é só você e o outro aqui, é a mesma coisa, né? Então, assim, para mim, a pandemia, simbolizada como o fim dos tempos, é isso, é a quebra do tempo. Na minha percepção, é essa, né? Eu e você e eu, mesma coisa aqui nesse momento, e às vezes eu preciso me lembrar disso também, mas é o que eu tento tirar desse filme, sabe? Você não viu o filme, né? Não tá entendendo nada do que eu tô falando. Tá me olhando com a cara assim, louca. E onde é que você vai discutir? Já pensou isso? Não sei. Esse é o maior problema, senão brasileiro. Não é. Você faz o filme, Ah, algumas pessoas veem o filme
Cadê pro resto? Ah, pois é, eu ainda tô tentando entender aí como é que funciona essa coisa de festivais, que festivais mandar, né? Porque acaba que é um custo. Isso aqui também é muito importante falar. É muito dinheiro, assim, que a gente acaba gastando, ainda mais com os festivais em dólar. Então, assim, quando você vê, você gasta num festival R$ 300. Vou ver. Ela tem a fala, tem um negócio que você pode falar, Ah, taxa de câmbio tá muito alta, não consigo pagar. ah. Aí deixa eu sentar de graça. Você tá falando sério? Se eu soubesse disso antes. Porque assim, chega uma hora que dá um pouco de desânimo. Você fala, gente, eu tô gastando uma grana e eu não sei nem se esse filme vai entrar, se não vai, se estão vendo, né? Porque é muita inscrição e chega uma hora que eu fico pensando, será que eles veem mais do que 2 minutos do filme? Você tá focando muito no exterior? Ou tá muito focado aqui dentro? Não, eu foquei, mas aqui no Brasil eu queria muito entrar no Festival de Brasília, né? Então eu esperei, porque, enfim, esperei muito o Festival de Brasília. Eu acho que foi uma boa ideia, porque eu tive realmente uma mudança de roteiro recente, então foi legal. Alguns outros fora eu já tinha mandado, mas antes de fazer a mudança, então, enfim, acho que o filme cresceu muito agora com essa. Como é que foi se dirigir? Essa parte é bem difícil, porque a cabeça fica muito mental, de certa forma, né? No caso que eu tava fazendo produção. Às vezes eu tava pensando no contrato, na maquiagem, cabelo na roupa, no cenário, nos objetos, na minha filha, tudo, né? Ajudando o ângulo ali, se tava legal, se não tava, e se tava contando a história, se o texto era esse mesmo. E ainda tinha que atuar. Então tinha umas horas que eu entrava em cena que eu tava assim, nossa, vai, aí ia. Falava, não, calma, ainda não tá aí. E aí o Kleber me ajudou muito, né? Às vezes de falar, não, Carol, peraí, de novo, vai. E quando ele, né, ele dava pra mim daquele jeito assim, eu já entendi, não, calma, volta, conecta e vambora. Foi isso, eu acho que trabalhar com uma pessoa que já me conhecia, como atriz, que também é diretor, então assim, ele conseguia me dar com poucos toques, assim, me trazer, né, me dirigir também, se preciso, e uma pessoa que eu confiava muito. Mas por outro lado, pra mim foi muito interessante tá menos focada no trabalho de atriz, porque eu deixava a coisa correr mais fluida também, sabe? Assim, não dava pro meu cérebro ficar tão ocupado com a minha atuação, não tava tão preocupada com a atuação, eu tava muito mais preocupada com a história, com os outros atores, estava todo mundo bem, estava fluindo e se a próxima cena ia rolar mesmo, estava tudo lá. Então, assim, essa coisa de ter que dividir um pouco da minha atenção, do meu ego, foi uma coisa que me beneficiou como atriz, eu achei. Vai continuar atuando? Ah, sim. Atuar com certeza. Eu acho que tudo isso vem da vontade de atuar também, né? Mas dirigir foi uma coisa que eu gostei demais. Se eu tivesse a oportunidade e conseguir escrever outros projetos ou conseguir dinheiro para rodar outros filmes, com certeza. Ter dinheiro para rodar outros filmes eu não tenho nesse momento. Então, assim, tem que ter esse pé no chão, mas eu gostaria muito, assim, foi. Eu acho que é o que une um pouco do jornalismo que eu fiz aqui, que eu sempre pensei no jornalismo e trabalhar com documentário. Eu gosto muito da câmera, eu gosto muito de estar atrás da câmera e da imagem, assim, eu adoro editar. Então, montar esse quebra-cabeça, sabe? Do audiovisual, pra mim é assim, é delicioso, parece um joguinho às vezes, junta aqui, não ficou legal, não ficou legal, agora sim, agora encaixou e ficou perfeito, olha só. Então, com certeza eu vou querer fazer, é só achar agora o meio. E tem uma coisa que é interessante, assim, quanto mais dificuldade a gente tem, mais a gente talvez ache a própria voz, né? Porque aí você vai, aquela coisa assim, será que eu continuo, será que eu vou continuar? Tá, mas se eu for continuar, tem que ser uma coisa que representa muito pra mim, né? Signifique muito pra mim. O que que é essa coisa aí? E eu não sei, eu acho que de certa forma até apura um pouco o olhar, né? Essa história da guerrilha é foda. Ela te faz pensar mesmo, assim, e colocar a sua alma naquilo que vale a pena, né? Não adianta você fazer qualquer coisa só por fazer. Eu acho que. E talvez acho que esse processo todo me mostrou um pouco o porquê da arte na minha vida mesmo. Porque isso, quando você, como atriz, eu queria muito participar dos projetos e estar nos projetos dos outros, né? Até que chega uma hora que você fala, não, mas peraí, o que que eu realmente quero com isso, né? Por que que eu tô me dedicando tanto e por que que eu ainda tô nessa, depois de tantas coisas que, né, que aconteceram, que se passaram
E é essa vozinha que vai se mostrando pra você, assim, não sei, acho que é. Guerrilha é só dedicação mesmo? Guerrilha é só dedicação? O que é guerrilha? Não, é filmagem, né, guerrilha que é essa coisa dificílima, pouca gente, sem recurso, e se vira e corre, vamos lá, pega a câmera, vamos agora, porque senão a luz vai cair, e amanhã não tem, é agora. Isso é todo mundo correndo, gritando, e não tem nenhum suporte para filmar na rua, com os carros se movimentando, aquela coisa que você põe a câmera do lado de fora ali, pegando chuva e se vira. Se a atriz cair no chão, morrer atropelada, acontece, sabe, assim, Mas eu acho que é uma forma. Olha, eu falando aqui, né? Eu nunca estudei cinema. Tudo que eu tenho é uma experiência com curta. É tudo que eu tenho. E meu trabalho de atriz, né? Mas a sensação que eu tive desse filmar dessa forma, com poucos recursos, é que molda também o projeto que você está fazendo, entendeu? Porque isso influencia a história que você está contando, acho. Influenciou. No nosso caso é esse misto de doc-ficção, né? É um projeto que mistura realidade com ficção, mas mistura mesmo, assim. Não só de ter imagens filmadas da vida real, não foi agendado, filmado a priori, antes do filme, inclusive, ser filme, ter esse embrião. Mas eu acho que você tem que se virar, né? Quando você não tem recurso, você tem que usar criatividade. É meio que assim, como é que eu vou fazer isso? Não tem luz, então, sei lá, o que tem aqui na casa pra gente usar que possa iluminar o seu rosto ou dar a sensação de que é madrugada. E você vai se virando das formas mais surreais possíveis, né? Quando você vê, tá montada uma parafernália lá com cama, com cadeira, assim, não tem equipamento. Né? Isso porque o Kleber trouxe muita coisa. Ele tem a produtora dele, assim, eu falo, devo muito a ele, porque o filme não teria essa qualidade de imagem, qualidade técnica que tem se não fosse ele, né? Eu teria feito uma coisa bem amadora mesmo, com a minha câmerazinha lá e tal, e teria uma outra pegada o filme. E provavelmente teria uma outra também influência, né? Se fosse uma coisa super amadora assim. É isso, acho que o resultado é influenciado com certeza pelo processo. Chegou a estudar alguém para fazer o filme? Uma estética plena? Pior que não. Esse filme realmente ele foi acontecendo, assim, sabe? É impressionante, assim, porque algumas coisas iam encaixando, sabe? E aí ele ia acontecendo, caraca. Eu fui me surpreendendo, assim, muito com ele. Por não ser uma coisa tão escrita para edital, que você tem um projeto todo elaborado, e não só roteiro, óbvio, mas né, plano de direção e tudo, muito trabalhado. Ali foi uma coisa que a gente foi se adaptando muito ao que existia e eu acho que talvez uma visão mais de direção veio no processo de edição, de montagem do filme. Que aí foi quando existiu esse tempo de realmente pensar o que eu queria, quais eram os símbolos dentro da história, como contar melhor essa história. Então, assim, o projeto foi muito feito na mesa ali depois, sabe? Porque ele é um curta, mas ele tem uma complexidade, assim, de muitas imagens e o áudio, né? É incrível essa coisa do áudio e da ficção. São dois filmes diferentes, né, que se faz. E o que surpreendeu mais assim no processo? Me surpreendeu realmente esse aspecto da dificuldade, como é uma coisa que é uma dedicação integral do seu ser como um todo, uma doação, assim, absoluta mesmo. Mas eu acho que é isso, eu acho que nesse caso, dessa experiência que eu tive, essa abertura para você deixar o projeto se mostrar também para você, sabe? Porque ele vai ficando diferente do que você pensou às vezes, mas ele vai se abrindo para você, né? No meu caso, por ser um doc-ficção, eu podia fazer isso, né? Mas eu acho que é legal sempre essa abertura, assim, pro que tá na sua frente, fichas novas que estão caindo, essa possibilidade
de modelar ainda o filme, sabe? De diversas formas. Eu acho um pouco de cena favorita do filme, mais importante. Ai, cena mais importante? Ah, eu acho que a mais importante é a cena com a família, né? A cena que ela encontra com a família e tem uma troca, pô, uma coisa que ela esperava tanto, assim, pra encontrá-los e ela consegue ir até eles. Acho pra mim essa cena marcante. Tem uma cena, assim, do ponto de vista técnico que eu gosto muito, que é a que ela tá falando no telefone com o pai dela. Ela tá cozinhando, falando com o pai no telefone e cuidando da criança. E foi essa cena que a gente tinha 10 minutos pra fazer. E era uma cena que tinha muitas coisas envolvidas, né? E a gente fez em um take um, assim, porque foi uma adrenalina tão grande, sabe? Que foi, e é uma cena que eu gosto muito, assim, eu acho ela bem, muito bem feitinha, muito perfeitinha, assim, acho ela bem bacana. E a cena mais impactante pra mim é da conversa dela com a Simone no final, que eu não vou falar qual que é, mas que é a cena que cai a ficha mesmo, assim, peso do filme, né? Eu quer divulgar uma rede social, quer divulgar. Aproveitando a presença ilustre, como foi fazer o filme que você achou? Ah, foi muito legal, assim, foi uma experiência fortíssima, porque aquela personagem é muito densa, né? E aí eu assumi aquela coisa, essa energia da personagem durante todo o processo de gravação. Então, outro aprendizado incrível, né? Gravar com a Bárbara Paz e com todas aquelas atrizes, assim, muito talentosas, muito experientes. Aprendi muito com a personagem na minha vida pessoal mesmo. Muito, muito, muito. É tipo, quase uma terapia, assim, nível máximo. Até porque foi uma terapia também. É, o filme é também. Foi muito bom conhecer, assim, trabalhar com a Cibele no sentido de que ela sabe muito, né, o que ela quer. Ela escreve o roteiro, ela é psicóloga, então ela tinha uma noção muito, assim, específica do que ela queria da personagem. Então, pra mim foi legal ter essa direção, assim. Que às vezes existem tipos e tipos, né? Tem gente que deixa mais livre também, ou tem gente que não sabe exatamente o que é e você vai achando junto. Ali não, ali foi chegar nessa personagem que não é uma pessoa que existe, mas é um tipo, né, que existe. E isso eu precisei estudar, teoria, até a hora que eu falei, não, tô ficando confusa, tem muita coisa para aprender aqui, eu não sei nada disso. E aí ela me ajudou muito com a bioenergética, né, por ser também uma área dela de atuação. Então, no set a gente fazia uns exercícios para o corpo. Aí o Patrick me ajudou com voz, porque ela também tinha um jeito de falar, uma entonação bem diferente da minha. É, muito, muito. Então, essa experiência de você realmente pensar como outra pessoa, ai, foi muito legal. No longa, né? Porque eu já tinha trabalhado em longas, mas em papéis não tão marcantes assim. Nela, esse filme eu fiz muitas diárias, foram muitas cenas. Então você começa a acessar essa personagem rápido, né? Depois de um tempo. E você começa a entender por que que ela pensa assim, por que que ela fala assim, por que que ela tem as atitudes que ela tem. E essa sensação pro ator, eu acho que é isso que a gente quer, né? Se emprestar para uma outra psique mesmo. Foi pra mim muito legal, adorei. Tô pronta pra outra. Pronta pra outra. Tem algum diretor que você gosta assim de mais na atuação? Quando você tá dirigindo? Mas você tá falando de mim? Meu? Diretor meu? Que eu gosto quando me dirige? Deixa eu ver. É engraçado, por exemplo, o Kleber é uma pessoa que me deixa muito à vontade. Muito à vontade. E isso também tem um aspecto super legal, porque você. Ah, você se permite acontecer, né? Kleber Mendonça. Ô, Kleber Mendonça. Kleber Macedo. Ah, você não vai usar isso não, pelo amor de Deus. Eu errei feio aqui. O Kleber Macedo. Deixa eu ver. Ah, tem muitos, né? O Felipe Pipo também. Você conhece o Pipo daqui? Cara, assim. Eu conheço de. Menciono muito ele. Ah, Não propriamente muito. também é uma mente. O Felipe Contígio, né? Ele é muito, muito criativo e aceita muito também se você tem alguma coisa pra falar e tal, ele escuta e tem uma troca legal. Então, enfim, fiz trabalhos que eu gostei muito com ele, sabe? Filme favorito. E
referência brasileira nisso? Cinema que você... que uma pessoa importante no cinema pra você? Filme favorito? Ah, é difícil, tem muitos, né? Mas, sei lá, um que me veio agora, primeiro filme foi Encontros e Desencontros, por ser um filme dirigido por mulher, uma história que eu me identifico bastante, com grandes atores. Eu acho que o diretor José Eduardo Belmonte, ele é uma pessoa que eu tenho como referência, assim, por tudo, né? Pelos trabalhos, pela história dele, pela quantidade que ele produz, pela qualidade, pelo, enfim, talento. E é uma pessoa que eu acompanho, torço muito. Mas assim, a lista também é grande, né? Tem o Felipe Contígio, tem a Cibele Amaral, que me dirigiu agora no Por Que Você Não Chora, um filme que é extremamente importante para mim, né? É mulher também, diretora, militante aí da nossa causa audiovisual, então é muita gente, que o próprio Kleber Macedo, né, que a gente fez esse trabalho juntos, e ele tem uma sensibilidade muito apurada, assim, com a imagem, com a delicadeza mesmo, na hora de dirigir. A gente pode acompanhar você nos próximos projetos? O Instagram do filme é o @tatudobem, _filme, e lá eu tô colocando umas entrevistas também, um pouco de bastidores. O meu é Carolina Monte Rosa.